minhas irmãs, os meus irmãos, uma boa noite. Que todos sejam muito bem-vindos dentro desta casa, nessa noite que estamos aqui com a presença do nosso irmão César de Barbacena, que vem trazer para nós a sua palavra, os seus estudos, o seu esforço, a sua compreensão, trazendo para cada um de nós. Agradecemos muito a Jesus por essa oportunidade que Ele nos dá de estarmos aqui dentro desta casa. Agradecemos, Senhor, por essa doutrina santa que nos esclarece, que nos instrui, que nos consola. Agradecemos, Senhor, por todas essas oportunidades que tem nos dado durante toda a nossa vida, durante toda a nossa caminhada aqui na face da terra. Eu tenho certeza que todos nós vamos sair daqui melhores do que aqui entramos. Agradecendo muito a Deus, ao Senhor da vida, a esses mensageiros, esses benfeitores que estão aqui ao nosso lado, para que Jesus possa abençoar a cada um de nós, abençoar o nosso irmão César com seus amigos espirituais e pedindo a Jesus que possamos absorver bastante a palavra do nosso irmão, que abre o nosso entendimento, porque é muito bom aprender a doutrina espírita. Essa compreensão, meus irmãos, que nós vamos levar. Nós não levamos nada da terra, mas aquilo que a gente aprender de bom, de positivo, nós podemos ter certeza que nós vamos levar com cada um de nós. Então, pedindo muito a Jesus, Senhor, abençoa, Pai, essa oportunidade bendita que tem nos dado. Abençoa cada um dos meus irmãos. Abençoa, reforce cada um amigo espiritual, a todos aqueles que não vai ser possível chegar até aqui essa noite, mas que eles também possam receber esses fluidos abençoados, essas energias positivas que correm canto a canto para nos auxiliar a cada um de nós. Agradecemos, Senhor, e vos pedimos, com essa humilde prece, a vossa permissão para dar por aberta a nossa reunião dessa noite, humilde reunião dessa noite, que é a palavra do nosso irmão César, que vem de Barbacena, e depois os passos. Que Jesus abençoe a todos. Meu irmão, tem a sua palavra, o momento é seu. Tá bom. Boa noite a todos. É com uma alegria imensa que eu venho até aqui conversar um pouco sobre esses ensinos que Jesus deixou para a gente. A escadinha que ele deixou para a gente é muito grande, né? Cada virtude que a gente tem que vencer, né? Desses degraus, dessa escada quase que infinita, para a gente caminhar, eu digo quase que infinita, porque nós vamos chegar ao fim dela, porque é aquilo que o Pai quer, né? Alguns podem demorar, outros podem ser mais rápidos, mas, né, a caminhada, todos nós vamos chegar ao ponto final. Ponto final desse plano, né? Temos outros. Bom, o tema que eu trago hoje, o poder do perdão, a gente vai analisar, o poder do pensamento, né? O poder das palavras, o poder do perdão. Perdão. Quando a gente carrega um desentendimento, uma mágoa e tudo, é um fardo, não é? E nós, parece que esse peso vai deixando a gente encurvado e às vezes vai até fraquejando, porque se a gente carrega essa mágoa, a mágoa é uma caixa d'água que a gente carrega, né? Vai enchendo, as lágrimas externas saem, as lágrimas internas vão para essa caixa d'água e a gente vai ficando pesado, não é isso? Enquanto a gente não livra dessa caixa d'água, a gente vai carregando esse peso desnecessário. Aí a gente tem que, como disse Jesus para Pedro,
não perdoar apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7. Não quer dizer 490, é infinito, né? Bom, mas a primeira mensagem, deixa eu ver se vai passar isso aqui. Acho que não vai passar. Ai, não. Mas tudo bem, eu passo aqui. Isso aqui. Tá? Oh. Bom, passou. Vai passar. Só um minutinho aí, gente, fazendo um favor. Apresentação do começo. Hã? Não, não coloquei no automático, não. Tudo bom, chefe? Agora vai. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Lá em Lucas, capítulo 23, versículo 34. Fala de Jesus que Lucas relatou. Esse momento é o momento que ele está no suspiro final, não é isso? Mas vamos ver um pouquinho antes o que está acontecendo. Ele entrou em Jerusalém saudado, não foi isso? Todo mundo gritando, louvando, etc. Dali a pouco que eu digo, dentro do tempo, ele foi, crucifica-o, todo mundo revoltado, né? Porque foram induzidos pelos fariseus, pelos doutores da lei, etc. Crucifica-o, aí foi trocado por Barrabás, né? Herodes zombou dele, colocando roupas brilhantes, né? Para dizer que se ele considerava o rei dos judeus, não é isso? Etc. Carregou a cruz, foi ajudado, não foi? Os soldados romanos colocaram um sirineu para carregar a cruz dele, né? E ele seguiu atrás. Ou seja, nós também está mostrando que nós precisamos de ajuda, não é? Nós não caminhamos sozinhos. Nós temos que ter sempre um do lado da gente, pelo menos um, né? Para caminhar junto. Bom, aí Jesus ouviu tudo quanto foi zombaria para o lado dele, e ele lá na cruz ainda teve a sensibilidade, o amor a cada um daqueles outros que estavam ali embaixo, que ofereceram vinagre ao invés de fornecer água, falaram que se era o rei, que era o filho de Deus que descesse da cruz, tanta zombaria. E ele, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Bom, aí a gente traz para esses dias de hoje. Nós continuamos na mesma tocada lá de trás, de 2000 e tantos anos atrás? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Quantos dizem que bandido bom é bandido morto? Não dizem? Isso tudo é uma ofensa à criação do Pai? Não é? Será que a gente não tem que pedir perdão por uma atitude como essa? Eu faço parte do grupo que visita o presídio toda segunda-feira lá em Barbacena. Lá nós temos 300 e tantos presos. Você entra lá, só tem menino. Só tem moço, rapazinho. Está entendendo?
é que não escuta. Os pais, não chegou o momento deles escutarem ainda, né? Todo mundo tem um tempo, né? E o que acontece? Se perdem. Mas até encontrar a rota, o caminho deles de volta, é meio complicado, não é? E quanto sofrimento passa pessoas que estão fora, que fazem parte da família deles, e pessoas que estão lá dentro também. Não é isso? Então, nós carregamos uma dor que precisa ser eliminada. Por isso que eu estou perguntando, hoje nós estamos buscando perdoar mais do que perdoávamos lá atrás. Nós evoluímos, nós melhoramos. Muitos podem dizer que o tempo de hoje não é igual ao antigamente. Antigamente era melhor. Antigamente. Mas não, gente. Nós podemos ter algumas coisas melhores. O respeito, né, de um jovem com o mais velho. Tem uma historinha que eu gosto de contar, que no sul de Minas, aí em Andradas, um professor tinha que fazer um trabalho final de curso, e ele foi para uma rocinha lá e queria conversar com o ancião daquele lugar. Aí, o que ele queria saber desse ancião? Qual que era a visão dele sobre educação? Aí ele virou e falou assim, conheceu o senhor lá e foi conversar com ele. Esse povo antigo tinha mania de sentar de cócoras, né? E ficar conversando, não é isso? Muitos enrolavam um cigarrinho de palha, aquele negócio todo. Perguntou para ele lá o que ele achava de educação. Aí ele colocou que educação para ele é o respeito às tradições do local, respeito à religião, respeito aos mais velhos, respeito, etc. E ele aproveitou e alinhavou que na visão da cidade, né, a professora ensina o aluno a desenhar as letras, a formar palavras, a fazer os números, a ensinar a fazer conta. Então, essa é a educação da cidade. Se juntar as duas educações, formaria o cidadão. E não é isso que a gente procura? E hoje nós estamos formando mais as pessoas. Agora, o que cada um traz dentro de si como sentimento delas é que precisa ser trabalhado. E é trabalhado aonde? No Evangelho. Não é o crescimento moral que o Evangelho traz para a gente? Certo? Porque o conhecimento intelectual a escola dá. A família dá o conhecimento moral também. Tá certo? Alicerçado dentro do quê? Do que Jesus ensinou para a gente. Bom, ele fala para a gente perdoar, não é isso? E nós estamos buscando trabalhar isso carregando menos bagagem desnecessária do que nós carregaríamos se tratássemos todo o envolvimento de rancor, de ódio, e a gente não fosse deixando para trás. Quantos colegas de trabalho que a gente lida 8 horas por dia, que a gente às vezes não tem uma desavença, e que essa desavença, se não for corrigida imediatamente, vira uma rusga mais complicada, cada um para um canto, e que depois não podem nem fazer parte de um grupo de trabalho. Não é isso? É. Tá certo? Então esse hoje traduz essa vontade nossa de querer perdoar, de diminuir a bagagem que a gente carrega, diminuir o peso nas costas da gente. Né? A gente, para atravessar a rua aqui, tem que deixar um bocado de bagagem para trás, né? Principalmente a material, não é isso? Não é? Lá não cabe nenhum, não cabe um carro, não cabe uma joia, não cabe nada disso, né? É o que a gente leva, como foi dito na prece, o de bom, a coisa boa que a gente pratica aqui no dia a dia. Tá certo, gente? Muito bem. Então, como estamos perdoando? Com facilidade ou não? É fácil perdoar? Não é não, gente.
Não é não? Porque a gente pode até falar da boca para fora, né? Sobre o perdão. Mas na hora que a gente sofre uma injustiça, né? Uma colocação mal feita por um colega, por um amigo e tudo, a gente vai ficar, o cara falou aquilo de mim, ele está sendo injusto. E só nesse pensar da gente, por isso que eu representei tudo ali como interrogação, certo? Só essas interrogaçõezinhas que vão para a mente da gente, já vai criando um ranço com relação àquela situação que dificilmente a gente vai abrir espaço para o perdão. Aí o que nós temos que fazer? Qual que é o remédio que a gente tem que usar? A prece. Porque ela vai ser o bálsamo que vai ajudar a consolar o coração da gente e abrir espaço para o perdão. Tem uma mensagem de Emmanuel que diz que perdão é um remédio santo. E lá ele cita, assim com bastante clareza, que todo esse trabalho do ato de perdoar está livrando a gente de doenças psíquicas fortes, até mesmo depressão, tá certo? E tantas outras que a mágoa vai trazendo para a gente. Então, o ato de perdoar era um remédio que a gente vai usar em benefício de nós mesmos. Não é para o outro, é para nós. Se o outro quiser perdoar, é outra história. É dele. A carga é dele, não é nossa. A nossa, nós temos que livrar dela. Tá certo? Isso é o que acontece quando a gente está habilitado, preparado para o perdão. Parece que realmente sai aquele peso dos ombros, das costas, e deixa a gente mais forte, mais ereto, mais convicto de que nós estamos no caminho certo. E a partir daí, tá certo? Quando a gente aprende a lição, fica tudo mais fácil. Parece que o mundo abre para a gente. A partir do momento que a gente caminha com a confiança de que tudo que o Pai preparou para a gente é você ter a fé, a confiança nele, né? Acreditar que os ensinamentos do Cristo é o que está pavimentando a sua estrada, você vai longe. Você vai longe. Tem coisas que você deixa de lado. E nós estamos vivendo esses ambientes hoje assim de forma ferrenha. Não estamos? Quanto nós, amigos nossos, ficam nessa polarização de um lado A, de um lado B e tudo. É bom para quem? Para mim? Para você? Para o outro? Não é bom para ninguém. Vamos caminhar junto. Não temos que caminhar junto? Não foi o slide anterior aí? Então nós temos que aprender a trabalhar este perdão. Ignorar a pessoa é perdoar? Vocês acham que a gente deixando aquela pessoa de lado lá, a gente está perdoando ela? Não. Não, porque está trazendo conflito toda hora para aqui, para a mente da gente. Toda hora que pensa no nome da pessoa, lá vem aquela fúria interna, né? Então, você não perdoou, porque existe o ressentimento. A partir do momento que existe o ressentimento, é sinal de que você não está caminhando assim de forma serena. Vocês concordam? O que você acha? Quando nós ignoramos a pessoa, nós realmente estamos trabalhando o perdão para a gente livrar dessa carga? Então não. Né? Veja só.
No Evangelho, capítulo 10, do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, item 4, lá vai falar sobre o perdão. Vai falar sobre a maledicência, como você fala mal dos outros, né? Quando você não tem condições de olhar o outro com benevolência. É o BIP, né? Então, e o perdão. Essa situação, eu vejo essa virtude do ato de perdoar como uma das virtudes mais fortes, além da caridade, da fraternidade e tal, né? Faz parte desse conjunto, porque quem não consegue perdoar, quem não consegue ter o coração livre para ver o outro como irmão de caminhada, dificilmente vai praticar a caridade. Não é? Porque você praticar a caridade, você tem que estar isento de muitas coisas em torno de você. Você tem que falar assim: vou pegar essa cesta básica aqui e vou levar para fulano que está precisando. Mas se você começar a pensar no valor monetário dessa cesta básica, você não leva. Aí o que aconteceu? Qual que é a caridade que você está praticando? É a mesma coisa do perdão. Se você não quer deixar aquela pessoa livre, ficar livre dela, entre aspas, né? Ficar livre dela, daquele ato que está te perturbando, você não vai nunca ter condições de estar praticando outra coisa. Por exemplo, eu tenho pouco tempo de doutrina espírita, tenho 7 anos. No segundo ano que eu estava na doutrina, eu frequento a Fraternidade dos Essênios. A Viviane, esposa do Paulo, me convidou para trabalhar na equipe do pessoal da cadeia. Tá. Aí você vai perguntar a pessoas com mais experiência como que é o trabalho. Concorda? É assim que funciona. Você não chega para ser marceneiro querendo mexer com um equipamento, uma serra de fita, o que for, sem ter noção alguma, ou próximo de alguém que tem noção. Concorda? Então, um ensina, o outro aprende. Ensinar fazendo, ensinar a fazer fazendo. Não é isso? Bom, então, eu perguntei. Aí um colega respondeu, já veterano de casa espírita. Eu não consigo. Eu perguntei por quê? Energia muito forte, negativa. Tá bom. Aí perguntei para outro. Tá. Aí eu resolvi, não, eu vou. Falei com ela, vou. Nunca tive, nesses anos todos, um problema de passar mal, ter dor de cabeça, ou ter alguma coisa assim, relativo ao ambiente. Nunca tive. Por quê? Porque a gente vai desarmado e armado com a palavra de Deus, a palavra que Jesus traz para a gente, para fazer aquele trabalho. Qual que é a proteção maior que essa? E quem está lá precisa disso. Não precisa? Precisa, gente. É irmão nosso que está lá. É raro. Fazer o quê? Eles que vão consertar. E quando recebe nessa época uma carta de Natal, certo? Desejando felicidades, que eles estão nesse mundo, a família e tudo, o que eles agradecem é muito. Alguns saem e mudam a rota, outros não. Certo? Aí, o que acontece? A sociedade, de um modo geral, evita dar emprego para esse tipo de colega, de irmão. Hoje, com muita dificuldade, nós estamos vendo irmãos com deficiência trabalhando em supermercado, trabalhando em alguns lugares. Não é isso? Mas precisa de leis
Aí eu volto lá atrás, num pinga-fogo de 71, em que Chico Xavier foi questionado por um repórter se os irmãos que vêm como homossexual foi trocado. O espírito dele, feminino, entrou no corpo masculino e vice-versa. Chico, com aquela bondade dele, falou que não era assim. E que eles vinham para a gente aprender a amá-los, a respeitá-los. E que ia chegar um tempo em que deveríamos constituir leis para protegê-los. 71. Agora, pouco não tem lei que protege. Então é assim que a gente caminha. É um auxiliando o outro. Né? E ignorar essas pessoas, a gente está trabalhando o perdão ou não? Acho que não dá. Então a gente tem que firmar o pé naquilo que Jesus ensinou para a gente. Amar o próximo como a ti mesmo. Né? Primeiro mandamento. Né? Segundo, né? Amar a Deus sobre todas as coisas é o primeiro. Aí vem uma outra questão. Preciso perdoar? Se você não quiser trazer problema de saúde para você, faça o mais breve possível. Porque carga pesada nas costas da gente não é fácil. Não é? Esses dias para trás, eu levei um tombo. Quando eu peso 120 quilos, sabe? Balança a casa. O braço, cara, até hoje, só dá para subir o garfo para poder almoçar, né, fazer as refeições, isso aí é tranquilo. Mas se eu não soubesse proteger, eu bateria com a cabeça na quina de uma pia de granito. Mas aí eu fico vendo. A gente nasce, cresce, envelhece, e a gente vai ter nas dores da gente, a gente vai ter nas perdas da gente, e a gente vai lamentando ao Pai. Será que tem que lamentar? Ou tem que agradecer? Por quê? Se a gente fica lamentando, murmurando, nossa, só comigo que acontece aquela do leão e a hiena, né? Daquele desenho animado antigo. E, ó vida, ó azar, que negócio. Lembra desse desenho? Muitos de vocês não lembram, não? Aí o cara só fica murmurando. Não muda a rota, não muda o disco. Tá ruim, vamos fazer melhorar. O que adianta eu reclamar? Minha esposa está ali, gente, a nutricionista fica brava comigo para eu emagrecer. Mas será que eu tenho que emagrecer? Não sei. Tá certo? Mas, hein? Não tem, gente. Eu falo que eu sou amigo dos meus amigos. Ela fica brava comigo. Por quê? Porque eu vou na esteira, não vou carregar, ninguém vai me carregar. Eu vou na esteira, vai virar a dupla couve. Já tem encomenda. Entendeu? A gente tem que levar a vida assim. Se a gente for lamentar tudo que acontece na vida da gente, isso vira doença. E a mesma coisa a falta do perdão. Mesma coisa a falta do perdão. Eu vejo esse caminhar nosso, nesse momento de hoje, nossas crianças não frequentam mais a evangelização. Né? Eles frequentam sala de judô, karatê, natação, inglês. Né? Se ele chega em casa e faz uma bagunça, vou ver, acho que tem inglês nesse horário, arranja uma aulinha para ele lá. Mas que de evangelização? Tem um neto de 4, vai fazer 5 anos semana que vem. Ele chegou um dia para mim e falou para mim assim, na casa dele não fala nada de Jesus, não fala nada disso.
Aí ele chegou para mim e falou assim: vovô César, conta a história completa desse tal Jesus. Ah, meu Deus do céu. Completa? Eu comecei pelos amiguinhos de Jesus que estavam na cruz, sabe? Aí falei dos ladrões, bom e tal. Ele falou, aí pediu, moro perto de Santo Antônio, pediu para a gente ir lá com ele na igreja, chegou lá, viu uma estampa, virou, pô, vocês aqui que são os ladrões? Agora ele está aprendendo a fazer a oração da noite e tal, já fala um pouquinho, mas não por parte do pai. Não, não tem a mãe. A mãe, nossa filha faleceu tem 3 anos. Então o que acontece? Ele se vira. Aí quem que ensina para ele? A menina que fica com ele à noite. Na hora que ele vai deitar, ele ensina a fazer a oração e tal. Não interessa. Está ensinando. Já é uma gotinha d'água ali para dissolver todo aquele imbróglio que está grudado. A hora que começar a julgar mais, vai melhorar. Concorda? Mas essa criançada precisa estar na evangelização. Eu falo que a nossa casa está vazia. Não tem nenhuma criança. Não tem nenhum jovem fazendo evangelização. E são poucas que estão. Está entendendo? Isso não é só no nosso caminhar, não. Na Igreja Católica também está a mesma coisa. E tudo. Entendeu? Então, essa é a responsabilidade de quem? Da família. Porque a partir desse processo de evangelização, a criança começa a enxergar o outro como um amigo de caminhada. Nem vai falar irmão, mas um amigo de caminhada. Para criar laço. Passa a respeitar. E a partir desse respeito, essas rusgas que vão acontecendo do distrato entre um e outro, vai acabando. Tá certo? Muito bem. Preciso, então, perdoar. Trabalhar esse perdão. Sem ressentimento. O Simão Pedro, ele tem um estudo que vai falar sobre esse santo remédio, perdão, remédio santo, que é esse texto de Emmanuel. E tem um ponto lá que ele vai citar um exemplo a respeito do ressentimento, do esquecimento. Você acha que tem que esquecer. Não é perda de memória. Ele fala lá, não é perda de memória. Ele pega e cita o exemplo fictício de uma briga entre ele e um colega, lá na infância. Aí esse colega, para desvencilhar dele, pega e dá um pisão com muita vontade no pé dele. E esse pisão com muita vontade afetou a unha do dedão. Isso é exemplo fictício, tá, gente? Ele só para mostrar como que é esquecer. Aí ele cuida e tudo, mas a matriz da unha foi morta. Então a unha não cresce mais, só fica ali. Certo? Passa. Tempo passa. Muitos anos depois, os dois se encontram. E o agressor, entre aspas, chega e fala, quanto tempo que eu não vejo você, está lembrado de mim? Abraço, sorriso de um canto ao outro. Ele fala, como não lembrar de você? Como não lembrar de você? Mas ele está lembrando do dedo que a unha não cresce mais. Mas não está trazendo para ele, para o sentimento dele, a mágoa, a dor que ele passou. Cumprimento, o sorriso, a conversa e segue. Ele mostra, com esse exemplo, a diferença do real perdão e do, aspas, fictício perdão. Por quê? Porque não existe mais aquele ranço, aquele rancor, aquele ódio por ver aquela determinada pessoa.
Isso é bom? É ótimo. É assim que a gente deve, mas é difícil. Nós sabemos que todas as virtudes da escadinha que eu falei no início, difícil da gente vencer. Quando eu cheguei na doutrina para estudar, frequentava direto lá a fraternidade. Aí eu estou saindo um dia do estudo, lá é quarta-feira, aí um colega, amigo já há muitos anos, virou para mim: aqui, queria te convidar para você fazer estudo com a gente, do Evangelho, na segunda-feira. Você gostaria de vir? Eu olhei para ele: vem, mas eu não sabia nem que tinha que estudar isso. Cheguei. Capítulo que eu cheguei, o item que estava estudando, que ia estudar na segunda-feira, era cólera, raiva. É duro, não é? Aí eu não sabia como que era a dinâmica do estudo. Sentei, ouvindo. Aí eu peguei e falei assim: vou citar um exemplo. Esse exemplo ficou cômico lá dentro. Qual que era o exemplo? Eu estava subindo uma ladeira ali que dá do lado da igreja da Matriz, no centro da cidade, e a minha esposa diz que eu tenho muita sorte com os carros que estão estacionados. Eles saem e eu entro, né? Aí saiu uma caminhonete, eu estava entrando. Aí estacionei, aí chegou o rapaz que tem um restaurante em frente e colocou um balde. Gente, olha como que a gente muda. Aí eu colocou o balde, eu falei: ó, tira o balde que você não pode tirar a privacidade nossa para estacionar não, porque não tem placa dizendo nenhum que está proibido de estacionar nessa rua. Ele falou que não ia tirar. Eu falei: se você não tirar, eu vou passar por cima. E passei. Passei pelo da frente e por outro que colocou atrás. Aí o vizinho, também, que é dono de restaurante, virou para ele e falou: anota a placa. Eu falei: não, pode chamar a polícia. Tem que ver. Tá. Gente, bravata não leva a lugar nenhum. Aí estacionei, aí veio na minha cabeça assim: tira o carro daí. Coloque em outro lugar, que eles têm faca, vão te arranhar o carro. Não é, gente? Olha que burrice. Aí eu tirei o carro, fui para outro canto. Coloquei isso na história lá. E ficou. Aí como que você tem que trabalhar essa situação de trânsito para não incorrer nesses erros? Não é? Isso também é com esse ato aí. Todas as virtudes nós precisamos trabalhar muito, porque a gente está sempre escorregando nelas. Sempre patinando. Mas nós vamos seguir em frente. Nós temos que seguir em frente. Aprendi. Aí um dia chegou um palestrante lá e falou assim, virou para mim, falou assim: tem alguma coisa que você já fez de errado? Eu olhei só para o grupo. Falei: gente, eu vou falar a história do Cone de novo. O rapaz riu lá e seguiu em frente. Mas a história é essa. E foi um sinal para mim? Foi. Sabe por quê? Porque quantos de nós erramos dentro do trânsito e às vezes achamos que estamos certos? Quantos de nós ficamos com raiva de alguém no trânsito e às vezes saímos feito doido atrás dele para botar placa, para fazer besteira? Agora está vindo para cá, estrada, né, a gente tem que vir com cuidado, toda estrada a gente tem que vir com cuidado. Vem um cara atrás de mim com um farol ligado, aí mudei a posição do vidro, do retrovisor, né? Acabou a faixa contínua e tchum. E gente, que pré. Que pré. Bom, aprendi. Pelo menos um pouquinho, né? Perdoar também. Já tem um colega meu da escola agrícola que ficou com raiva de mim, porque eu pedi para voltar. Eu aposentei, arrependi de ter aposentado e pedi para voltar. Ele disse que não. Mas era mesmo para dizer não, gente. Eu era muito chato. Eu via a bandeira, dia da bandeira no mastro, a bandeira não estava no mastro, eu tirava foto.
O cara andava com a moto da escola, dentro da escola, chefe de disciplina, sem capacete, e tinha que dar ordem para o aluno. Como que você vai dar orientação para um aluno se você não faz o certo? Aí eu pegava e chamava. Aí eu falei, sabe uma coisa, eu vou aposentar porque eu vou embora. Aposentei. Aí quis voltar. Não deixou. Falei, tá bom. Aí eu não fiquei com raiva dele, não. Ele exerceu o direito dele de negar. Aí um dia eu estava numa fila lá para pagar e eu não tinha visto ele. Aí veio, ele foi aproximar. Eu não sabia que era ele, não. Sabe? Ele veio no caixa, tchum, 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 batendo um com o outro. Olhei para o lado, fulano, bom dia, tudo bem contigo? Ele ficou sem graça. Nós dois entramos no caixa para pagar uma conta. Ué, sinal de que se ele ficou sem graça, é porque está com raiva de mim ainda. É o que eu falei, problema dele. Problema meu, eu já resolvi, eu não carrego mais o peso, não, hein? Tá certo? Então, é difícil. Aí eu venho lá. Perdoar e esquecer, já falamos disso aí. Bem, falamos, né? Perdoar é esquecer, sim, mas sem ressentimento. Não fica resquício do problema que teve, que provocou essa separação, né? Esse caminhar junto. Então, deixa eu caminhar para o lado de lá e eu vou caminhar para o lado de cá. Vamos seguir. Bom, o capítulo 10, a gente faz o estudo do Evangelho, eu não sei que dia que vocês fazem aqui, que dia que vocês fazem? Quarta-feira? O capítulo 10, vocês sabem muito bem, que é um capítulo muito interessante, como o capítulo 5 também, que vai abrir, né, todos os processos da bem-aventurança, que vai trabalhar muito bem essa situação do perdão. Então, nós aqui, perdoar é esquecer, Jesus lá mostra para a gente, nesse capítulo, que você tem que exercer a resposta que ele deu para Pedro, não 7 vezes, mas 70 vezes 7, de uma forma contundente, para você poder continuar sendo uma pessoa que caminha com passos firmes numa aplicação moral que ele deixou para a gente. Um dia, essa palestra, esse estudo, eu já 3 vezes, mas todas as 3 vezes são diferentes. Porque eu mudo os slides, mudei tudo. Mas de uma delas ficou o seguinte. Essa passagem que Jesus explica para Pedro, que é pergunta de Pedro 7 vezes, e Jesus vai responder que não, que é 70 vezes 7, mostra para a gente como que tem um entrelaçamento entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Não tem nada solto. É tudo amarradinho. Isso está lá no Salmo 23, 34. Isso mesmo. Em que Lameque fala para as mulheres dele, né? Eu não sei se era privilégio ou problema para o cara ter um punhado de mulher na época, né? Não sei. Mas o lance é o seguinte, ele fala assim, mulheres de Lameque, me escutem. Caim vai ser julgado 7 vezes pelo ato dele. E Lameque vai ser 70 vezes 7, porque ele matou 2 pessoas. Então, castigo 70 vezes 7 e o outro 7 vezes. Aí, quando Pedro faz a pergunta do perdão, aí quem mostra esse alinhavam entre uma situação e outra é no estudo que eu falei do Simão Pedro.
Aí ele falou assim, isso está lá no Salmos 23, 34, se eu não me engano, e faz esse alinhavo. Então, a frase, a resposta que Jesus dá para Pedro não estava solta. Assim como no Monte Tabor, que ele fala sobre Elias, né? No caso, João Batista. E assim eu ensino que nós vamos aprimorando cada vez que nós voltamos no início do livro do Evangelho e começamos de novo. Cada recomeço é um aprendizado, não é? Você percebe coisinhas que você não percebeu anteriormente. Mas por quê? Porque nós estamos interiormente crescendo. Essa evolução que nós estamos trazendo, que nós estamos aferindo a cada dia na vida da gente, é que nos permite perceber o trânsito que a gente está, perceber as dificuldades do outro, perceber como perdoar, perceber todas as outras virtudes que nos fazem mais fortes, que nos fazem, entre aspas, melhores no caminhar com Cristo. Eu estou colocando entre aspas porque a gente não pode se dizer melhor que ninguém. Nós caminhamos juntos. Tem gente que está na frente da gente, que a gente tem que olhar com bons olhos, sem inveja, sem nada, porque ele já adquiriu esta vantagem em relação a gente. Tem outros que estão na retaguarda, que precisam da nossa ajuda também, e tantos outros que caminham lado a lado e que, na falta de uma determinada situação, pode contar com o braço, com o ombro amigo, para poder seguir em frente. É assim que a gente deve enxergar o Evangelho e toda essa estrutura que a doutrina espírita traz para a gente. Porque a partir do Pentateuco que Kardec nos deixou, né, que é a base da doutrina espírita, tá certo? E mais, claro que o Evangelho, né, está dentro dessa estrutura também, nós aprendemos a caminhar com um olhar preciso, em respeito à necessidade de cada um. Eu preciso de muita ajuda, certo? Então, vamos caminhar juntos, um ajudando o outro, um sendo apoio, não bengala. Ninguém precisa ser bengala de ninguém, né? Se o outro não quer fazer o quê? Deixa ele, vai chegar o momento dele, né? Se ele estivesse sentado na beira do caminho, problema. Nós temos que ter vontade. Gosto muito da passagem do cego de Jericó. Ele teve vontade. Ele não se intimidou diante dos outros, da multidão, que pedia para ele ficar calado. Ele não ficou calado. Ele chamou a atenção de Jesus. Da mulher hemorroídice, a mesma coisa. Ela foi e tocou a veste, porque ela tinha a plena confiança de que aquela veste, só tocar, ela seria curada. E isso aconteceu. A fé mudou tudo na vida dela. Não é isso? E que Jesus abençoe a todos. Muito obrigado. Não sei se eu atingi o tempo, mas muito obrigado pelo carinho de vocês. Era esse slide que eu estava segurando. Certo? Um abraço, gente. Muito bom. Muito bom ter estado aqui com vocês. Que Deus abençoe. Tá certo? Se quiser chamar outra vez, pode chamar, viu? Eu venho com o maior prazer. Tá bom?